Irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor vos seja real neste dia. Eu venho até vocês nesta hora com um peso que mal consigo suportar no meu espírito. Há dias que a palavra me queima, mas hoje ela me devora. Eu vejo algo, amados. Eu vejo uma doença silenciosa que está corroendo os fundamentos de muitas casas na nossa congregação. Não apenas a congregação física, mas a vasta congregação do povo de Deus espalhada por esta terra. E o mais terrível é que este perigo, esta ameaça que chamo de o ladrão silencioso, não veio de fora, com tambores e bandeiras de rebelião. Ele veio de dentro. Ele está infiltrado. O inimigo, ele não é burro. Ele não chega com a feiura do pecado. Não! Ele chega com a sutileza que a serpente usou no Éden. Ele chega embrulhado em papel de presente, com laços de seda, com a melodia que embala a alma, com a promessa vazia de uma falsa segurança que acalma os nervos, mas adormece o espírito. Ele seduz com o que parece ser apenas a vida comum, o dia a dia, a trivialidade que a nossa alma já banalizou. Estou falando de um portal que muitos de vocês carregam no bolso, na bolsa, ou deixam sobre a mesa todos os dias. Um objeto que tem sido tratado apenas como uma ferramenta de troca neste mundo, mas que, na verdade, se tornou um altar profano ou um vaso de murmuração na vida de muitos crentes. Eu falo da sua carteira. Sim, o lugar onde você guarda o que representa o fruto do seu trabalho, o poder de compra, o símbolo da sua provisão. É aí que o diabo tem trabalhado com uma astúcia que assusta. Ele não está apenas tentando fazer você gastar mal, ou cobiçar o que é do outro. Isso seria fácil de identificar. O que ele está fazendo é muito mais profundo. Ele está silenciando a sua boca profética sobre a sua própria provisão. E ele está infiltrando o espírito de escassez e miséria não apenas nas suas contas, mas na sua confissão. Deixe-me perguntar com a urgência de um vigia que toca a trombeta. O que você tem dito sobre a sua carteira? O que você tem declarado quando ela está cheia? E mais importante, o que você tem murmurado quando ela está vazia? E por que é que a minha vida financeira, a provisão da minha casa, não destrava? Por que é que o dinheiro, que é para ser uma ferramenta, se tornou o meu maior ídolo e o meu maior motivo de vergonha? O ladrão silencioso nos convenceu de que o dinheiro é um assunto apenas secular, que pertence ao mundo e às leis da economia, e que a fé deve ficar restrita à oração antes das refeições e ao dízimo. E nessa separação diabólica entre o sagrado e o financeiro, ele conseguiu entrar. Ele plantou a semente da murmuração no momento em que você abre a carteira, paga uma conta e declara com a sua boca, com um suspiro de alma: não vai dar, nunca sobra, a miséria me persegue. Eu vejo, como se fosse um filme de terror espiritual, a sua alma, que é redimida pelo sangue de Cristo, proferindo palavras de maldição e escassez sobre o próprio salário. E a sua boca, que deveria ser um templo de louvor, se tornou um portal de atração de dívida e de pânico financeiro, porque você está repetindo o que o mundo diz, e não o que o seu Deus, o dono do ouro e da prata, diz. A carteira, irmãos, é um sinal. Ela não é o problema. Ela é o termômetro. O problema é o que está no seu coração e no que está saindo da sua boca. O alerta profético inicial que o Espírito me manda entregar é este: a sua vida financeira não vai sentir o impacto da bênção de Deus, enquanto a sua boca continuar a sentir o impacto da mentalidade de Faraó. É tempo de rasgar o entendimento carnal sobre finanças e entrar no entendimento do reino. Você precisa entender que o inimigo tem usado o ressentimento, a incredulidade e a falta de perdão como cadeias internas que afetam diretamente o seu relacionamento com a provisão. Quem tem o coração amargo, quem está preso à dor do passado, quem não consegue liberar o perdão por uma traição financeira, por uma injustiça no trabalho, por um dinheiro roubado, não consegue receber a nova estação de Deus. A mão da provisão de Deus é pura, e ela não se mistura com a lama do seu rancor. E muitos vivem presos no ressentimento sem perceber.
E quando chegarem ao final, vou mostrar um caminho profundo de libertação que poucos cristãos conhecem e que ensino no material que batizei de O Poder do Perdão. Há cativeiros que só se rompem quando a alma aprende a perdoar. O perdão não é só sobre o outro, é sobre a cura da sua alma para que a sua vida flua. Veja a metáfora que o Senhor me deu. A sua carteira é como a boca de um poço. Se você joga lixo, se você lança palavras de morte e de miséria, o que você espera que suba? Água viva e potável? Não. Subirá a podridão da sua confissão. A carteira é o objeto, mas a sua boca é o poder. E a palavra de Deus diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Você tem usado esse poder para declarar a vida de Deus sobre os seus recursos ou você tem usado para profetizar o aperto? A infiltração é sutil. Você paga uma conta e diz: graças a Deus que deu. Isso é fé, mas é uma fé fraca. Uma fé que vive no limite da suficiência. O que o Senhor quer é que você pague a conta e diga: eu sou mais que vencedor. Meu Deus supre todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Esta conta não me assusta, pois a minha fonte é inesgotável. O ladrão silencioso se satisfaz com o seu suspiro de alívio por ter dado, porque ele sabe que enquanto você viver no limiar da suficiência, você não vai ousar entrar no território da abundância e da bênção. E ele sabe que o reino de Deus precisa de crentes prósperos, que têm recursos para avançar a obra. Por isso, ele luta tanto contra a sua mente financeira. O que está acontecendo é uma invasão na sua confissão. Precisamos expulsar o espírito de miséria, que tem feito morada na sua linguagem. Você pode ter 1 milhão na conta, mas se a sua alma confessa a pobreza, você está preso. E o inverso também é verdadeiro. Você pode estar no deserto, com a carteira vazia, mas se você declara com a autoridade de filho: o meu pão de cada dia virá, a fidelidade do meu Deus é o meu seguro. Então, a sua alma está livre, e a bênção está a caminho. Você está pronto para confrontar essa voz em sua mente? Você está disposto a pegar essa carteira, esse objeto de uso diário, e transformá-lo de um altar de preocupação em um altar de proclamação? O impacto que a sua vida financeira vai sentir começa agora, quando você aceita que a guerra é na boca e no coração. Não se trata de ter, mas de confessar o que você é em Cristo. A glória do Senhor está pesada neste lugar, amados. E a luz, quando é acesa, expõe a sujeira que antes estava escondida nas sombras. Na primeira parte, eu toquei na ferida. Falei da carteira como um portal, um objeto que se tornou o campo de batalha da sua confissão. Mas agora, o Espírito me impulsiona a arrancar a máscara do inimigo e revelar a sua estratégia sutil e diabólica aplicada diretamente a este tema. O diabo não usa a mentira deslavada contra o crente de verdade. Não. A mentira é grosseira demais para a sua alma redimida. Ele usa a meia-verdade. Ele pega um princípio bíblico e o distorce sutilmente, transformando-o em um veneno lento que paralisa a sua capacidade de crer na provisão plena. Qual é a meia-verdade que ele tem sussurrado sobre suas finanças? 1. A meia-verdade da humildade financeira. Ele sussurra: dinheiro é sujo. Viver na escassez é mais espiritual. A pobreza é a marca do crente fiel. Ele usa o texto de Jesus dizendo que os pobres sempre teremos conosco, Marcos 14, $7, para te convencer de que você deve aceitar a miséria como seu destino. A verdade plena é: Jesus se fez pobre para que pela sua pobreza fôssemos enriquecidos. $2 Coríntios 8, $9. O reino de Deus não é de miséria, é de provisão, de honra e de fartura para a obra. O inimigo não quer que você seja humilde. Ele quer que você seja impotente para financiar o evangelho. Ele quer que você esteja sempre na defensiva, sempre com medo de abrir a carteira, sempre na ponta do cheque especial, para que não lhe sobre força nem foco para lutar a boa luta da fé. Ele te faz confundir contentamento com mediocridade espiritual. Contentamento é ter paz em qualquer situação. $1 Timóteo 6, $8.
Mas a mediocridade é aceitar o jugo da escassez como se fosse a vontade perfeita de Deus. 2. A meia-verdade do medo e da preocupação. Ele te convence de que ser responsável financeiramente é sinônimo de viver preocupado. Quando você abre a carteira, ele dispara na sua mente a pergunta: e se faltar? E se você for demitido? E se a doença chegar? Ele usa a realidade econômica para semear o pânico. A verdade plena é: Jesus nos alertou categoricamente em Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. A preocupação é o oposto da fé. A ansiedade financeira é a prova de que você confiou mais na sua capacidade de ganhar ou na sua reserva do que na fidelidade de Deus. E quando você confessa essa ansiedade, murmurando, suspirando, reclamando da conta, a sua carteira deixa de ser apenas um objeto e se torna um depósito de incredulidade. O inimigo quer que você olhe para o saldo e não para o provedor. Esta é a estratégia, amados. Desconectar a sua confissão financeira da sua identidade em Cristo. Quando o inimigo vê você abrindo a carteira para pagar uma conta e dizendo: Pai, eu não entendo como, mas eu sei que a tua palavra diz que tu supres. Eu declaro que esta semente voltará em colheita, e eu declaro que o espírito de escassez está amarrado sobre a minha vida. Ele recua. Por quê? Porque você transformou um ato carnal, pagar, em um ato profético, confessar. O que o diabo quer é que a sua carteira seja um santuário da murmuração. Você a abre e a primeira coisa que vem à sua mente e à sua boca é a reclamação. Que absurdo esse imposto! Meu Deus, mais essa conta! E cada vez que você murmura, você está, de fato, declarando a soberania do problema sobre a soberania de Deus na sua vida. Lembrem-se de Israel no deserto. Eles tinham o maná, a provisão miraculosa diária, mas eles murmuravam. Números 11:6. Eles tinham o alimento, mas não tinham a gratidão na confissão. E a murmuração é tão grave que atraiu a ira de Deus. A murmuração financeira é a mesma coisa. Você tem o suficiente para hoje, mas porque não confessa a gratidão e a fé sobre o que tem, você atrai o deserto para o seu amanhã. A sua carteira precisa ter o cheiro da gratidão. Ela precisa ser tocada pela sua confissão de que Deus é fiel, geração após geração. Eu digo a você que está vivendo preso no medo de abrir o extrato, que está com a alma esmagada pela vergonha de dever. O primeiro passo da libertação é perdoar a si mesmo pela má gestão, pela dívida tola, pelo erro do passado. O diabo usa a culpa para te manter na miséria, dizendo que você merece o aperto por ter errado. O Evangelho é sobre perdão. É sobre um novo começo em Cristo. O perdão não é só para o seu inimigo, é para a cura da sua alma, para que a sua mente fique limpa e apta a ouvir o plano de Deus para a sua prosperidade. Se você sente que a vergonha e a culpa estão te afundando e te impedindo de declarar a palavra de Deus sobre a sua vida financeira com autoridade, saiba que no meu estudo O Poder do Perdão, eu mostro como romper estas cadeias internas. O perdão é a chave para a renovação do seu coração e para a restauração espiritual que antecede a restauração financeira. A estratégia do inimigo é fazer da sua carteira, do seu salário, o seu Deus. Ele quer que você coloque a sua confiança no recurso e não na fonte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Douglas, Pedro 5:7. Eu te pergunto, se você lança a sua ansiedade sobre ele, por que você a recolhe de novo toda vez que confere o saldo? Você está agindo como aquele que ora e não crê, que confessa a palavra na igreja, mas confessa a miséria quando está sozinho com o seu extrato. A partir de hoje, a sua carteira será transformada. Quando você a abrir, você não verá apenas dinheiro ou cartões. Você verá oportunidades de confissão. Você pegará o seu recurso e dirá: isto é a prova da fidelidade de Deus. Eu honro a Deus com as minhas primícias, e sobre este recurso eu declaro: a semente é multiplicada, o destruidor está amarrado, e a minha casa viverá o ano da fartura,
segundo a promessa do meu Senhor Jesus Cristo. É hora de confrontar a estratégia da meia-verdade com a autoridade da palavra plena. A sua libertação do passado financeiro começa com a sua confissão no presente. Ó alma minha, por que te abates? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Salmo 42, $5. Amados, se o alerta profético da parte 1 e a revelação da estratégia inimiga da parte 2 não lhes causaram temor, que as consequências espirituais que lhes apresentarei agora sirvam como um grito de guerra no seu coração. Porque o inimigo, ele não apenas engana, ele aprisiona. E a pior prisão é aquela que você não vê, a que você carrega consigo, pensando que é apenas estresse ou mau humor. Quando um crente permite que a murmuração financeira se infiltre na sua confissão, quando ele abre a carteira e profetiza a miséria em vez da provisão, ele não está apenas cometendo um erro de cálculo. Ele está se submetendo a um cativeiro espiritual invisível. Quais são os sintomas espirituais e emocionais deste cativeiro que se manifesta na vida de quem confessa a escassez? 1. O véu da confusão espiritual. A primeira consequência é a confusão. A alma que murmura sobre o dinheiro perde a nitidez para ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque o dinheiro se tornou um ruído branco constante na sua mente. A preocupação com a conta, o medo do amanhã, o pavor do extrato, tudo isso cria um véu denso entre você e o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Coríntios 14, 33 horas. Se a sua vida é uma constante ebulição de incerteza, de pânico e de dúvida sobre o futuro, isso não vem de Deus. É o cativeiro da incredulidade financeira que está roubando a sua paz. Você ora, mas não sente nada. Você lê a palavra, mas ela parece fria. O espírito está ali, mas o volume da sua ansiedade está mais alto do que o seu sussurro. 2. A opressão, pela ingratidão. O segundo sintoma é a opressão. E essa opressão vem disfarçada de ingratidão. O espírito de escassez é o pai da ingratidão. Ele te convence de que o pouco que você tem não é suficiente e te impede de louvar a Deus pelo que já foi provido. Você olha para a sua casa, para a sua saúde, para o seu prato de comida e só consegue ver o que falta pagar, o que ainda não tem, o que os outros já possuem. Essa constante comparação e essa falta de louvor abrem portas para o espírito de opressão. O salmista nos ensina: entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Salmos 100, $4. A sua carteira, amado, é uma porta. Se você a abre com murmuração, você convida a operação. Se você a abre com gratidão pela provisão, mesmo que pequena, você convida a bênção. A opressão é a ausência de louvor. E onde há ingratidão, há um peso na alma que te impede de viver a leveza do Evangelho. 3. As cadeias invisíveis do ressentimento. O mais perigoso é o terceiro sintoma: a criação de cadeias invisíveis de ressentimento e autojulgamento. A falta de dinheiro ou a má administração passada não é apenas um problema. O inimigo a transforma em uma identidade. Ele sussurra: você é um falido, você é um irresponsável, você nunca vai sair disso. E esse julgamento, essa condenação interna, gera um ressentimento profundo contra si mesmo, contra o cônjuge e até mesmo contra Deus. Quando o engano se instala, você começa a culpar o seu chefe, o governo, a igreja e, sutilmente, a Deus por não ter destravado a sua vida. E o ressentimento, meus irmãos, é o maior bloqueador de milagres. A alma que se recusa a perdoar, seja a si mesma, seja o devedor, seja aquele que te enganou, está dizendo a Deus: eu não preciso da sua graça de libertação. O engano produz cadeias que prendem o seu potencial profético. Você não pode profetizar bênção para o outro se você está amarrado pela miséria da sua própria confissão. Eu disse na primeira parte, e reforço agora com o peso de um pastor que vê a dor de seu rebanho. O perdão é a chave de libertação para este cativeiro. Você precisa entender que muitas vezes
O nó que amarra a sua prosperidade é um nó na sua alma. É a dor de uma dívida que você pagou por outra pessoa e nunca foi ressarcido. É a ferida de um sócio que te traiu. É o rancor pela perda de um bem. O dinheiro, neste caso, não é mais uma ferramenta. É um símbolo da sua dor não curada. E enquanto você carrega essa dor, essa amargura, o fluxo de vida de Deus na sua área financeira é dificultado. A Bíblia ensina que o perdão que damos é a medida do perdão que recebemos. E o perdão não é um sentimento, é uma decisão de vontade que desarma o inimigo. Você pode estar aqui ouvindo esta mensagem e pensando: pregador, eu confesso, eu murmuro, eu me sinto confuso e oprimido. Mas a verdadeira libertação não virá apenas com a correção da sua confissão, o que é vital. Ela virá com a limpeza profunda do seu coração. Há uma restauração espiritual que precede a bênção financeira. É a restauração da alma. É tirar o lixo de anos de ressentimento, de inveja, de culpa e de auto-julgamento que o diabo usou para construir esta prisão invisível. É a cura da alma que eu explico em profundidade no material O Poder do Perdão. Eu não estou vendendo algo para você. Eu estou te dando uma bússola para a sua liberdade. Eu te ensino lá como o perdão opera como um bisturi de Deus, cortando as amarras que o passado tem sobre o seu presente financeiro. Não adianta orar por um milagre de multiplicação se a sua alma está em guerra com o seu passado. Liberte-se. A sua carteira vai sentir o impacto quando o seu coração estiver leve e perdoado. O cativeiro se rompe quando você declara: eu perdoo, eu sou perdoado, e a minha vida não será mais definida pelo que eu perdi, mas pelo que Cristo me deu. É o momento de voltar para a autoridade. O Espírito Santo está clamando: chega de viver sob o jugo da confusão. Sua vida em Cristo é de abundância de paz. Isaías 26, $3. E a paz de Deus sobrepuja todo o entendimento, inclusive o entendimento carnal das suas contas. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se levantaram no mundo. $1000 João 4 Inara. Irmãos, a batalha não se vence apenas identificando o inimigo. Vence-se retornando ao centro e aprendendo a discernir a voz da verdade, em meio ao ruído da mentira. Eu mostrei o problema, a confissão de escassez, a estratégia, a meia-verdade e as consequências, o cativeiro. Agora, o Espírito de Deus me move a dar-lhes as ferramentas de um vigilante. Você precisa aprender a testar tudo. E o tudo inclui não apenas as doutrinas que você ouve no púlpito, mas as frases, os pensamentos, os sentimentos e as confissões que saem da sua boca, especialmente quando você está lidando com a sua carteira, o seu extrato e as suas contas. 4 perguntas de fogo para você fazer a si mesmo, testando a origem dos pensamentos e das palavras que você tem proferido sobre a sua provisão. 1. A fonte é a promessa ou a circunstância? Quando um pensamento de pânico financeiro surge, ou quando você sente o ímpeto de murmurar, pergunte: esta palavra, esta frase, está alinhada com as promessas de Deus sobre o crente? Ou estou apenas descrevendo a minha circunstância visível? O diabo quer que você seja um descritor da crise. Deus te chama para ser um declarador da sua glória. Se a sua confissão apenas descreve o buraco, a dívida, a falta, ela não é de Deus. A confissão de Deus cria a solução através da fé. 2. O resultado: traz paz ou confusão? Se a sua confissão de medo e preocupação te deixa ansioso, com o estômago embrulhado e rouba o seu sono, a Bíblia nos diz que isso não procede do reino. Filipenses 4, $7. Se o seu pensamento ou sua fala sobre suas finanças gera confusão e opressão, é um sinal de que você está dando ouvidos à voz do ladrão silencioso. A palavra de Deus, mesmo quando confronta, traz a paz que excede todo o entendimento. Use a paz como seu termômetro espiritual. 3. O propósito é glorificar a Deus ou justificar o medo? Por que você está falando o que está falando? Você está compartilhando sua dificuldade para pedir oração com fé,
reconhecendo que Deus é o provedor? Ou você está espalhando a sua miséria para justificar a sua falta de fé, a sua ingratidão e a sua paralisia? O cativeiro financeiro se alimenta da autocomiseração, a piedade de si mesmo. O caminho de volta à verdade exige que toda confissão, mesmo a de dificuldade, aponte para a grandeza e a capacidade de Deus para intervir. 4. A palavra produz vida ou morte. Lembre-se, a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Se o que você diz sobre a sua carteira, o seu emprego, o seu futuro, é uma palavra de derrota, de falta e de impossibilidade, é morte. Se é uma palavra de esperança, de restituição e de provisão, é vida. O teste final é o fruto. O que a sua confissão está gerando? O retorno à verdade não é apenas parar de murmurar, é voltar ao centro. O centro é Cristo e a sua obra perfeita na cruz. 1. Retorne à santidade da confissão. A santidade não é apenas sobre o que você faz, é sobre o que você fala. Santifique a sua boca. Livre-se das frases feitas que o mundo usa para descrever a falta. Abandone o vocabulário do Egito. Você é um herdeiro, um filho do rei. O caminho de volta é substituir imediatamente o pensamento de escassez por uma declaração de fé baseada na palavra. O seu cartão de crédito não é seu. É uma ferramenta do seu reino. O seu salário não é seu. É uma dádiva e uma semente do provedor. 2. Retorne ao arrependimento genuíno. Arrependa-se pela murmuração. Arrependa-se por ter colocado a sua confiança na moeda, em vez de no Criador. O arrependimento é a chave que limpa o coração. Diga a Deus: Pai, eu confessei a miséria. Eu confessei a falta. Eu te peço perdão por ter duvidado da tua fidelidade sobre a minha carteira. Eu limpo o meu coração e volto à confissão de que tu és o meu pastor, e nada me faltará. 3. Retorne à pureza de coração para ouvir. O maior tesouro não é o dinheiro, é a direção de Deus. O Senhor quer te dar a estratégia para a prosperidade, para a dívida, para o investimento, mas a sua mente está tão cheia de medo e de murmuração que a voz dele é abafada. O salmista declara: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, 8 dólares. E ver a Deus é receber a sua sabedoria e a sua direção. Eu sei que para alguns, este processo de limpar o coração parece impossível. As feridas são profundas. O ressentimento pela traição financeira é doloroso. A autocrítica e a culpa são esmagadoras. É por isso que insisto. É na profundidade da sua alma que a libertação deve começar. No meu material, O Poder do Perdão, ensino como limpar o coração para ouvir Deus com nitidez. Não se trata de uma fórmula mágica para enriquecer, mas de um caminho de libertação do passado que torna a sua alma um solo fértil para a palavra de Deus. Quando o coração está limpo do rancor e da autojulgamento, o ruído para, o discernimento se aguça e você começa a ouvir as instruções específicas que Deus tem para a sua vida financeira. O perdão é a faxina da alma que permite à semente da fé germinar sem ser sufocada pelas ervas daninhas da amargura e da ansiedade. A sua vida financeira vai sentir o impacto da sua confissão quando o seu coração estiver em santidade e em rendição. O caminho é Cristo. A ferramenta é o arrependimento. E a renovação do seu coração é o que abre o céu da provisão sobre a sua casa. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36 dólares. Irmãos e irmãs, chegamos ao final desta jornada. Se o Espírito Santo tocou na sua alma, se o peso da murmuração e da incredulidade sobre as suas finanças foi exposto, este é o momento da decisão. O conhecimento sem atitude é apenas condenação. A palavra foi ministrada, o inimigo foi desmascarado e o caminho de volta foi revelado. Agora, você deve agir. Eu os convido a entrar em um momento profundo de rendição. Feche os olhos onde você estiver. Sinta o peso da presença de Deus. Não há mais tempo para meias medidas. Se você confessou a miséria, se você murmurou sobre o pouco,
Se você honrou a escassez com a sua boca, o seu ato de arrependimento precisa ser tão real quanto a sua falha. Você não está falando comigo. Você está falando com o Senhor dos Exércitos, o dono da prata e do ouro. Eu quero que você, em voz audível, transforme a sua carteira de um altar de preocupação em um vaso de proclamação. Tome a sua carteira nas mãos. Segure-a. Ela é o objeto, mas o foco é a sua alma. E agora, com a autoridade que lhe foi conferida no nome de Jesus Cristo, faça estas declarações em voz alta. Este não é um momento de autoajuda. É um momento de autoridade espiritual para romper as cadeias da confissão da miséria. 1. Arrependimento. Pai Celestial, eu me arrependo agora, profundamente, por ter confessado a escassez sobre a minha vida. Eu me arrependo pela murmuração, pela ingratidão e por ter duvidado da tua fidelidade. Eu coloco a minha confiança na moeda e não no Senhor. Eu me arrependo de ter profetizado a dívida e a falta. Perdoa-me, em nome de Jesus. 2. Renúncia ao espírito de miséria. Eu renuncio, no nome de Jesus Cristo, ao espírito de miséria, ao espírito de pânico financeiro e ao cativeiro da incredulidade. Eu quebro todo o jugo de vergonha e culpa que o diabo tentou colocar sobre a minha vida por causa de erros financeiros passados. Eu sou perdoado pelo sangue de Cristo, e a minha vida é uma folha em branco para a provisão de Deus. 3. A nova confissão profética sobre a carteira. Eu olho para esta carteira, ou este objeto que representa a minha provisão, e declaro: Tu não és o meu limite. O meu limite é a glória e o poder do meu Deus. Eu declaro que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmos 23, $2,000. Eu sou o cabeça, e não a cauda. Sou mais que vencedor, e a minha provisão virá de maneiras sobrenaturais. Eu declaro que o destruidor está amarrado. A semente que sai daqui voltará multiplicada. A minha casa vive o ano da fartura e da bênção, para a glória de Deus Pai. A sua atitude de arrependimento e a sua confissão de fé acabam de desarmar o inimigo no campo da sua vida financeira. O impacto que a sua vida vai sentir não é um choque na sua conta bancária hoje. É a reorganização espiritual da sua alma, que agora está alinhada com o céu. Quando você perdoa as pessoas que te causaram perdas, quando você perdoa a si mesmo por ter errado e quando você confessa a palavra com ousadia, você está, de fato, ativando um princípio de libertação. As cadeias invisíveis do ressentimento, da culpa e da amargura caem por terra, porque o amor e a fé expulsam o medo e a dor. A restauração espiritual da sua identidade de filho do rei é o maior tesouro, e dela fluirá toda a provisão. Receba a bênção de autoridade espiritual sobre a sua vida. Eu declaro como ministro do Evangelho que a partir deste momento, a sua boca será um canal de vida e de prosperidade. Que o medo seja substituído pela paz, que a murmuração seja substituída pelo louvor, e que cada ato de abrir a sua carteira seja um ato de gratidão e proclamação. Eu abençoo o seu trabalho, o fruto das suas mãos, a sua sementeira e a sua colheita. Que o Senhor te abra as janelas do céu e derrame sobre você uma bênção tal que não haja lugar suficiente para a recolher. Se você deseja ir mais fundo neste processo de libertação interior, se você sentiu que as cadeias do ressentimento e do passado ainda estão pesando no seu coração, e se você anseia por uma cura da alma que permita a sua fé florescer sem o impedimento da dor, eu deixei um estudo chamado O Poder do Perdão. Este material é um aprofundamento pastoral que vai te guiar no rompimento de cadeias internas, na libertação do passado e na renovação do coração para que a voz de Deus seja límpida em sua vida. É o caminho para a restauração espiritual que antecede e sustenta toda a bênção financeira. Não é uma venda, é um recurso para a sua completa liberdade em Cristo. Busque o conhecimento, aplique a palavra e viva o impacto da sua nova confissão. Vá em paz e confesse a vida. Amém.